no nosso coração, em ter alguma coisa, nós temos que colocar na presença de Deus. Nós temos que analisar: será que isso é agradável a Deus? O que eu estou fazendo? Por que eu quero tanto isso? Isso é bom para mim, para minha carne? Se for bom, se for para satisfazer somente a carne, irmão, nós temos que ter cuidado. Verdade. Nós temos que vigiar. Nós temos que prestar atenção à luz da palavra, porque as coisas do mundo constituem inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, ele fala: aquele pois que quiser ter a amizade do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando o homem ele está abraçado com as coisas do mundo, ele está com inimizade com Deus, irmãos. Por isso que João diz: não ameis as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, é o desejo da carne, é aquilo que atrai, né, a vida do homem. Quando eu digo homem, né, é da mulher também, e aquilo leva ele a se afastar de Deus. Concupiscência é um desejo forte em ter alguma coisa. Verdade, Deus. Mas isto vai fazer separação entre ele e Deus. É um exemplo, né, irmãos? Quando a pessoa ela bebe, para que é? Para satisfazer o espírito? De maneira nenhuma, né? Só vai satisfazer o seu vício, só vai satisfazer a carne. Mas esse desejo de beber, o que vai fazer? Vai levar ele a se afastar do Senhor. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, é o desejo que a pessoa tem, né? Não estou vendo, mas eu desejo. Muitas pessoas têm desejo pelo sexo. Aleluia, Jesus. Mas não importa qual é a pessoa, é o seu desejo, é uma cobiça, é uma concupiscência. Aleluia, Jesus. É da carne, é para satisfazer a carne. E essa pessoa está envolvida com isso, então ela está em pecado, está afastada de Deus. A sua amizade é com as coisas do mundo, e ela precisa se libertar, ela precisa vencer este desejo. Também a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, ela tem força, mas a concupiscência dos olhos, irmãos, é aquilo que atrai a pessoa com maior poder, porque ela viu. Muitas vezes a pessoa, ela se lembra de alguma coisa e ela deseja, mas quando ela bate os seus olhos e ali aquilo o atrai, ela é seduzida com mais força, ela é envolvida com aquilo ali com maior força. É a concupiscência dos olhos, é aquilo que a pessoa vê e ela deseja, mas não é bom para ela. Então ela tem que, aleluia, se desviar deste caminho, porque isso são coisas do mundo. E a palavra diz que não temos que ter amizade com essas verdade, coisas. Deus. Aleluia. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o orgulho que está no homem, é a sua altivez, é aquilo que ele se considera o melhor, ele está acima, né, de todos, ele tem mais conhecimento, ele tem mais inteligência, né? Ele é soberbo, irmãos. A soberba faz com que a pessoa ela não dê o devido valor ao seu próximo. Antes, ele não faz conta do seu próximo, e se precisar, ele passa por cima do seu próximo. Ele não tem amor. Por quê? Porque ele é soberbo, ele só pensa em si mesmo. É um sentimento, irmãos, que leva a pessoa a se afastar de Deus, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus dá graça aos humildes, mas ele rejeita o soberbo, ele despreza o soberbo.
ele abate o soberbo. Porque é do mundo, é inimigo de Deus. Nós temos que aprender com Jesus Cristo, que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aleluia. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser assim. É verdade. Nós temos que ser humildes na presença de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, irmãos. E Ele vos exaltará. Aleluia. Deus, no tempo oportuno, exaltará a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pelo poder da palavra de Deus, irmão, nós que buscamos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós temos que olhar pela luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus. E se tem algo no mundo que está nos segurando, que está fazendo com que nós deixamos a obra de Deus, com que nós deixamos a igreja do Senhor, nós temos que nos cuidar, nós temos que vigiar para que a gente possa se aproximar cada vez mais do Senhor. Verdade, E Deus. tudo isso, irmãos, sabe quando veio? Já veio lá do Éden. Já veio lá do Éden. Todas essas coisas que João diz que é do mundo, a princípio, já nasceu no coração do homem lá no jardim do Éden. Porque quando Deus, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus ali colocou o homem no jardim para que ele pudesse governar, para que ele fosse soberano ali, para que todas as coisas ali estivessem sujeitas a ele, ao homem, e deu ao homem o livre arbítrio, a semelhança de Deus, poder de decidir, aleluia, a seu respeito. Verdade, E isso continua acontecendo, irmão. A palavra de Deus, ela está na presença do homem. Mas o homem, ele decide se ele quer para ele ou ele não quer. Aleluia. É decisão. Por isso que Deus, aleluia, quando Deus ele separa a nação de Israel, ele disse para o povo de Israel: eis que hoje eu tomo por testemunho contra ti os céus e a terra, e apresento a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, tu a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E como estava conversando, né? Me lembro se foi hoje que a irmã Andréia estava falando a respeito disso aqui, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Ele nunca vai deixar algo acontecer na nossa vida sem antes Ele ter nos prevenido, Glória a Deus. sem antes Ele ter avisado. Verdade, Deus. Porque Deus é amor. Deus, Ele quer o homem na sua presença. Aleluia, Deus. Deus, irmãos, deu o seu Filho para quê? Para que o homem fosse salvo, não para que o homem viesse a desprezar a salvação de Deus. É verdade, Deus. Mas Deus nunca obrigou o homem a fazer algo, não. Ele dá o livre arbítrio. Glória a Deus. Ele disse: se alguém quiser, venha. Se alguém quiser. Aleluia. Aleluia, Então Deus. é uma decisão que nós temos que ter à luz da palavra de Deus. Glória a Deus. Buscar Glória. a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Porque Deus, Ele está com a sua palavra, o livro aberto, para que nós possamos nos desviar do mal. Aleluia. Não fazer como fez Israel, que blasfemou, que rejeitou, que se prostituiu. Aleluia. Nós estamos no mundo, mas nós temos que rejeitar este mundo, irmãos. Nós temos que lutar contra as nossas paixões e abandoná-las por amor de Deus, para que possamos alcançar a nossa salvação. Aleluia. Quando Deus ele fez ali o homem e colocou no jardim do Éden, o que Deus disse?
olha, de tudo aqui vocês podem comer. Vocês vão governar sobre os animais, vocês vão dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes. Tudo é de vocês, mas uma coisa vocês não podem fazer: é comer desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrereis. Foi Deus que disse. Deus determinou ali, aleluia. Era uma aliança de Deus com o homem ali no Éden, porque Deus, irmãos, tem uma aliança com a sua igreja, e essa aliança foi feita através do sangue de Jesus Cristo. É uma aliança de poder, mas que nós, irmãos, todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus e preferem a amizade do mundo, eles estão quebrando esta aliança. Estão quebrando a aliança que o próprio Deus, Ele fez com a sua igreja. Assim como fez lá no Éden. Era uma aliança de Deus ali com o homem. Era um compromisso ali. Vocês, dessa árvore, vocês não comerão. É do conhecimento do bem e do mal, porque o homem até então era um homem puro, era um homem que não conhecia o pecado, era um homem que não tinha malícia, andava nu na presença da esposa, na presença de Deus, porque não tinha, irmãos, o conhecimento do mal. A sua mente era limpa, o seu coração era puro, era somente a presença de Deus. Mas o que aconteceu? Satanás, que é inimigo da criação de Deus, ele apareceu. Deus não evitou que Satanás aparecesse ali, mas Deus alerta o homem: não comereis. Como para nós a palavra de Deus, irmãos, não se contamine com o mundo. Vocês são separados. A igreja de Deus, irmão. Aleluia. Sabe o que quer dizer igreja? É separado, chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo. Nós fomos chamados lá do mundo e trazidos aqui na presença de Deus. Isso é igreja. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz: Ele venceu o mundo. O Senhor Jesus venceu este mundo aqui. Para quê? Para que nós fôssemos fortalecidos e também pudéssemos vencer este mundo. Porque da mesma maneira que o homem foi tentado lá no Éden pelas coisas do mundo, irmãos. Porque Satanás se apresenta e diz para Eva: você não vai comer, não? Olha lá. E a palavra de Deus, irmãos, diz que era uma fruta saborosa. Ela não tinha experimentado, mas se dizia que era, Deus disse, saborosa. E era uma fruta que era a coisa mais linda, né? Quando você olha para uma fruta, né? Não era maçã, não vou falar da maçã, né? Aquela coisa vermelhinha assim, né? Você pega na mão, já dá uma vontade logo de dar uma mordida, né? Quanto mais vistosa, né? Parece que está mais saborosa, né? E muitas vezes a gente se engana, né, irmão? Você pega lá por dentro e dá uma coisa horrível, né? Nos dias de hoje. E tanta coisa que se coloca, né, para a gente comer. É verdade. Aquela aparência bonita, né? Você pega aquela carne, coisa mais linda, você vai comer, está uma porcaria, né? Mas isso é outra coisa. Então, aqui Satanás, não foi uma vez só, irmãos. A Bíblia não fala, mas eu creio que foi várias vezes. Foi por muito tempo que Satanás aparecia ali para Eva. Você não vai comer? Não, não vou comer. Deus disse que vou morrer. Não, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Então começou a abrir ali um desejo na vida do homem. Para quê? Para que entrasse a soberba, o orgulho, em querer ser melhor. Era o que Satanás, ele desejou. Satanás desejou ser acima de Deus. Ele desejou isso.
Então ele estava agora passando, como ele continua passando nos dias de hoje, irmãos, para a humanidade. Ele tenta, colocar o homem por este caminho. Por isso o homem tem que vigiar, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que buscar na palavra, ele tem que desejar agradar a Deus, em primeiro lugar. Deus, aleluia. Somente a Deus. E a Eva, eu creio que talvez a princípio tenha resistido, mas ela deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração. E certamente estava ali também a cobiça por aquilo que era bonito, aquilo que ela olhou e foi atraída ali pelos seus olhos, por aquilo que ela viu. E ela desejou comer para se tornar igual a Deus, para ter um maior conhecimento. Mas para isso, irmãos, ela teve que desobedecer a palavra de Deus. E ela pecou, saindo da presença de Deus. Ela amou mais o mundo, as coisas, do que a Deus. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dando uma preferência àquilo que Deus se desagrada, do que nós agradarmos a Deus. Então estava ali os três sentimentos: a concupiscência da carne, era o desejo de comer; a concupiscência dos olhos, porque aquela fruta era agradável. Se você for lá, segundo capítulo de Gênesis, até o terceiro, você vai entender. Ela era agradável aos olhos, e ela trazia conhecimento para aquele que comesse, do bem e do mal. Coisa que também agora acontece com Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, porque esta é a maneira que Satanás ele tem para tirar o homem da presença de Deus, para levar o homem ao pecado, à destruição da sua própria vida. Porque Satanás aparece para Jesus lá no deserto e oferece também a ele o mundo. Olha para este mundo, tudo isso é meu, eu te dou. Satanás oferecendo para Jesus Cristo: eu te dou todos esses reinos. E mostrou para Jesus Cristo se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus certamente olhou para aquilo que estava diante dos seus olhos. Quantas pessoas, irmãos, não rejeitam a palavra de Deus por causa do amor às coisas, por causa da cobiça, por causa do poder, por causa de querer mais e mais. Não se agrada com aquilo que ele tem, com aquilo que Deus dá para ele, mas a sua cobiça o leva a se distanciar de Deus, da palavra de Deus. Então ali Jesus também foi tentado na sua carne. Satanás disse para ele naquele momento, irmãos, Jesus estava ali jejuando há 40 dias, 40 noites, sem comer. E Satanás disse: olha, eu sei que se você disser para Deus transformar essa pedra em pães, e você vai saciar a sua fome. Mas Jesus tinha conhecimento da palavra, daquilo que ele veio fazer. E ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa comunhão com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, nos fortalece para nós vencermos toda a tentação do mal, tudo aquilo que queira nos levar para o mundo. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, estão com problemas, estão em dificuldades, vêm para a igreja, mas vêm buscar somente a solução do seu problema, e daqui a pouco está no mundo. Por quê? Porque o seu coração, irmãos, está lá no mundo. Só veio por causa do problema, não veio por causa da sua salvação, porque Jesus Cristo tem a vida eterna para oferecer. Porque Jesus Cristo tem um lugar preparado. Aleluia. Pedro diz
Agora, no tempo que resta da vossa peregrinação, não andeis mais segundo as paixões deste mundo, e nem as concupiscências da vossa carne. O que é isso? É abandonar, irmãos, as coisas do mundo. Que coisas são essas? São esses sentimentos de soberba, de cobiça, de querer cada vez mais, de conquistar o mundo. A palavra de Deus diz: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, irmãos? Aleluia! Nós temos que estar alegres na presença de Deus, sabendo que Jesus Cristo, Ele é, aleluia, suficiente para nós. Ele supre todas as nossas necessidades. E tem gente, irmãos, muitas vezes nós nos entristecemos. Tem gente dentro da casa de Deus querendo saciar somente a sua cobiça, a sua concupiscência. Está usando a palavra de Deus, está usando Jesus Cristo como um trampolim para ele ser o melhor, para ele ser o maior. A soberba está no seu coração. E o que acontece com essa pessoa? Ele está no mundo, está dentro da igreja, mas está no mundo, porque o que impulsiona ele é as coisas do mundo. É isso que João está dizendo. Nós temos que saber, irmãos, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o que vai acontecer? Tudo que procede do mundo perecerá, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Se nós quisermos chegar naquele lugar a qual Deus tem preparado para nós, nós temos que nos libertar de tudo aquilo que agrada a nossa carne e não agrada a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu creio que Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vai te direcionar, ela vai te conduzir para que você saiba se você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade da sua carne. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa se faz de desentendido. Ele sabe que ele está fazendo somente a sua vontade, mas ele continua fazendo, porque é a sua vontade. E Deus fala: não faça, mas ele está fazendo. Ele não entende. Ele acha que está tudo certo, mas ele continua fazendo somente a sua vontade. Porque quando nós, irmãos, queremos fazer a vontade de Deus, você entenda uma coisa: você está desagradando a sua própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Você desagrada a si mesmo. Quando nós estamos, irmãos, desagradando a nós, Aleluia, Jesus. nós estamos agradando Sim, meu a Deus. Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode nos colocar de pé em nome de Jesus.